Bom, galera, vamos lá então rapidinho. Como eu tinha prometido para vocês, eu vou fazer a resolução de algumas questões, né, que ficaram faltando, né, na apresentação síncrona, né, eu me comprometi a fazer um vídeo. Não é material obrigatório, então é justamente material extra, complementar, né, e era mais para vocês, para sanar a curiosidade de vocês, né, de como, sei lá, como vocês forem fazer, para quem quiser fazer, né, eventualmente um vestibular, como é que cai numa prova de Enem, Grécia, né, e eu falei para o pessoal, não, geralmente cai Grécia Antiga, né, quando a gente estava trabalhando ali, democracia ateniense, né, e eu fui falando do trabalho assíncrono que eu fiz com vocês, comparando a nossa democracia atual com a democracia ateniense, e eu falei que é um tema importante para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, dos filmes, dos livros que a gente vê, né, quando a gente trabalha e assiste, por exemplo, eu gosto muito de mitologia, e mencionei o vestibular também, e eu me comprometi a fazer o vídeo para o pessoal, né, não deu tempo de fazer, eu tinha separado uma questão para fazer com vocês, na verdade, duas questões, mas aí eu me comprometi a fazer o vídeo e o vídeo vai estar aqui para vocês no mudo, tá? Mas né, não é nada obrigatório, vocês não têm que me mandar, só para quem quiser e para quem puder assistir, tudo bem? Só para relembrar, o que vai sempre mais cair ali é o período clássico, né, que vai de 500 anos antes de Cristo até 338 anos antes de Cristo, então aquele período posterior ao período arcaico, que é de consolidação das cidades-estado, do polis. O período clássico é que vai ser aquele do auge de Atenas e de Esparta, e agora sempre lembrando que as cidades-estado gregas elas tinham autonomia, independência uma frente à outra, né? Então elas tinham diversas formas de governo, então podia ser a monarquia, podia ser a oligarquia, o poder da aristocracia, dos grandes proprietários de terra, ou a tirania daquele homem só que assumia o poder, geralmente popular, um sujeito muito popular, de muito prestígio, né? Ou a democracia, que era quando os cidadãos participavam diretamente das decisões por meio da assembleia ou das assembleias dos cidadãos. Atenas é um dos modelos, mas não era a única cidade-estado com democracia, né? Nem a única forma de democracia existente na Grécia Antiga. Bom, eu falei para vocês que a democracia grega ela foi um processo, resultado de um processo histórico, né? A Grécia foi fundada pelos jônios no século X a.C., tinham os cidadãos, os metecos, que eram escravos que conseguiam a liberdade, os estrangeiros e os escravos. A menor parte da população da cidade eram cidadãos. Tudo isso para reforçar aquele aspecto fundamental da democracia ateniense, de que não era uma democracia para todos os habitantes da cidade de Atenas, né? Para um grupo muito restrito de pessoas, para os homens, né? Adultos, mais de 18 anos, né? Então as mulheres, por exemplo, estavam excluídas. Então não era qualquer pessoa que era um cidadão que vai ter o direito de voz e de voto na democracia ateniense. Atenas chegou a ser governado por reis, foi governado pelos eupátridas, né, que era a aristocracia local, os grandes proprietários de terra, mas pela sua própria vocação de ser uma cidade do comércio marítimo, né, e de ter os comerciantes cada vez mais fortalecidos, né, por essa hegemonia que Atenas vai construindo ali no Mediterrâneo, e também por conta dos pequenos proprietários de terra que ficavam endividados e podiam ser escravizados e começam a pressionar a aristocracia, os eupátridas, eles propõem, no final do século VII, a figura do legislador, né? Eu dei o exemplo do Drácon, né? Que vai ser aquele sujeito que vai redigir as leis por volta de 620 anos antes de Cristo, que antes elas eram transmitidas oralmente. E esse vai ser um passo fundamental no processo de consolidação das leis na cidade-estado, né, que era uma reivindicação muito antiga, mas também do processo histórico que vai levar, no final, a culminar com o surgimento da democracia em Atenas. Drácon não era um democrata, não é quem vai defender nem vai criar a democracia, mas, pelo contrário, né, a rigidez das leis draconianas, como eu falei para vocês, lá na aula síncrona. Diga-se de passagem, eu vou botar o vídeo da aula síncrona no final desse vídeo aqui das questões, para quem quiser voltar a ele. Mas vai ser justamente mostrar o processo histórico que leva ao surgimento da democracia em Atenas. Eu falei para vocês do Solo, que vai ser aquele legislador para abolir a escravidão por dívidas, que vai criar a Eclésia, que é a Assembleia Popular. Falei do Clístenes, que vai estabelecer os direitos iguais para todos os cidadãos livres nascidos em Atenas, né? Ele que vai criar de fato a democracia, lembrando que democracia, demo, é o povo, democracia, autoridade, a autoridade do povo, né? E falei também do Péricles, que vai ser aquele que vai ampliar a possibilidade de participação dos cidadãos quando ele cria uma espécie de remuneração para que os cidadãos pudessem participar da democracia. Péricles vai estar intimamente ligado à ampliação do regime democrático em Atenas. Bom, eu mostrei também esse diagrama aqui para o pessoal, né, e para a gente fazer esse resuminho introdutório das questões, né, que tem a Acrópole,
a parte alta da cidade, né, que você tem as mais importantes edificações, Partenon está lá, do período do Péricles, por exemplo, dedicado a Atena, e a Ágora, que era a parte baixa da cidade, que era onde funcionavam os tribunais, né, a Bulê estava lá, por exemplo, né, para a elaboração dos projetos de lei que eram levados para a eclésia. A Ágora era o espaço de debate público da população, do comércio, das trocas e também, claro, da participação política. Mostrei a Phoenix também, né, que era a colina onde geralmente acontecia a assembleia da eclésia. Não era necessariamente o único lugar, mas era nessa parte baixa da cidade que as pessoas debatiam, exerciam o seu poder público, o espaço público do debate, da palavra, né, da democracia ateniense. Vamos para as questões aqui rapidinho, galera. Foi só uma introdução para a gente relembrar e resolver as questões que eu propus para vocês. Isso aqui é do Enem de 2014. Compreende-se, assim, o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, escrever as leis, né, redigir as leis que vêm sendo transmitidas oralmente, não se faz mais do que assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Então, a importância de você ter o texto legal para que se tenha uma garantia de que a lei que funciona nessa localidade vai funcionar na outra. Para que a lei valha para um cidadão que é um grande proprietário de terra, mas também para um pequeno proprietário de terra. Sempre lembrando que é para aqueles que têm direito ali na cidade de Atenas, né? Não é todo mundo. Uma cidade que funciona a partir do trabalho escravo, né? Tem os metecas, por exemplo, então é a menor parte da população que a gente está falando aqui, mas mesmo assim a existência da redação das leis é fundamental para que se crie a ideia de que existe uma igualdade de tratamento entre os cidadãos, uma igualdade entre aqueles que compartilham, que fazem parte da comunidade cívica. Vamos para o enunciado. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, essa ideia de que a redação das leis é importante para que a gente tenha uma garantia de igualdade de tratamento entre as pessoas, buscava garantir o seguinte princípio, o princípio da isonomia, ainda hoje é muito importante, a igualdade de tratamento aos cidadãos. Eu já dei a resposta antes, né? Letra A. Mas vamos para as alternativas erradas. B. Transparência, acesso às informações governamentais, isso é muito importante hoje em dia, né? Transparência pública, né? Que os nossos governantes tentem obstruir as informações para a gente, impedir a gente de ter acesso às informações. Mas não é disso que o texto está falando, ele está falando sobre a redação das leis, não sobre a transparência dos gastos públicos, por exemplo. Por isso que essa alternativa a gente elimina. É um princípio importante para a gente hoje em dia, para a democracia, para o funcionamento da nossa democracia, mas que não é a alternativa correta para a questão especificamente. Letra C, tripartição, que é a separação entre os poderes políticos e estatais, né? Os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Essa não vai ser uma questão fundamental para a Grécia Antiga, vocês vão estudar isso no 8º ano, quando forem trabalhar o iluminismo, né? E o processo de independência da América, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. Então, a gente está falando de um outro momento histórico da valorização do equilíbrio dos poderes, né? Para que um poder não se sobreponha ao outro, você não tem um poder autoritário. Então, não é a tripartição que está em questão aqui. Equiparação, igualdade de gênero na participação política. As mulheres não eram cidadãs na Grécia antiga, por isso que essa alternativa a gente vai eliminar. A gente descarta ela. E a letra E, elegibilidade, que é permissão para candidatura aos cargos públicos. Ele não está falando sobre aqueles que podem ou não ser eleitos por um cargo, ou que podem se candidatar para um cargo, né? Ele está falando sobre a redação das leis, a garantia de que as leis vão ser cumpridas para todos e todos vão ser tratados, todos os cidadãos vão ser tratados com igualdade por essas leis. Por isso que a letra A. Enem de 2015. O que implica o sistema da polis, da cidade-estado, é uma extraordinária preeminência, superioridade da palavra sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. É a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. É o convencimento através da palavra. Quem consegue convencer consegue exercer o poder e consegue determinar os rumos da cidade. Então, não é o autoritarismo, não é a censura sobre o outro, não é o controle sobre o outro, mas é a força da palavra. Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora, que era aquela parte baixa da cidade onde aconteciam os debates, a ágora tinha por função, letra A,
agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não eram reis que governavam na democracia ateniense, essa alternativa está eliminada. B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados? Não, pelo contrário, né? Os cidadãos tinham que participar do Estado, eles é que determinavam os rumos da cidade. E aqui não só os homens livres, né? A gente falou dos metecos, por exemplo, que eram livres, mas que não eram cidadãos. Então, essa alternativa está errada. Letra C, constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Então, era o espaço onde os cidadãos se reuniam para decidir os rumos da comunidade, os rumos da cidade. Essa é a alternativa correta, a letra C. Vamos para D e para E também, só para a gente falar porque elas não estão certas. Reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Não eram assembleias fechadas, o cidadão tinha o direito de participar, todos os cidadãos tinham o direito de participar. Letra E, congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Não, a democracia ateniense era uma democracia direta. Todo cidadão tinha direito de voz e de voto. Né? A nossa democracia é representativa, a gente elege o deputado, o senador, para que nos represente na Câmara dos deputados, ou no Senado, no Congresso. A gente não tem, na democracia ateniense, não tinha uma eleição de representantes que pudessem falar. Claro que você vai ter lideranças, pessoas que vão ser mais importantes, né, que vão dominar a retórica, a oratória, e que, por sua vez, vão influenciar mais os cidadãos. Claro, você vai ter esse tipo de figura de liderança, mas não tinha uma eleição desses representantes, os únicos que tinham direito de voz, não. Por isso que a letra C é a alternativa correta. Vamos lá para a questão em 2019. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um falhe. De outro modo, não existiria a própria cidade. A cidade ateniense, a democracia ateniense, ela existe pelo fato de que as pessoas podem deliberar nas questões políticas, nos espaços públicos, né? Podem decidir os rumos da cidade. Então, esses diversos aspectos administrativos, de guerra e por aí vai. A democracia ateniense, cidade-estado ateniense na democracia só existe porque as pessoas podem participar. Então, se com relação às construções, às artes, poucos são capazes de dar conselhos, poucos têm o conhecimento necessário para dar conselhos, no que se refere à política, todo cidadão tem direito a voz e voto. De acordo com o autor do texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental a dedicação altruísta em ações coletivas. Não tem nada de amor desinteressado, de filantropia nas ações coletivas, né? A dedicação do cidadão ateniense era para deliberar os rumos da própria cidade. Então não tem nada de um amor desinteressado, não, dos rumos da cidade. Essa alternativa está errada. A letra B é certa, eu já volto a ela. C. Ativismo humanista em debates públicos. Não tem necessariamente uma visão de transformação da realidade, né? Um ativismo humanista para se valorizar a potencialidade do ser humano, ou, por exemplo, buscar a igualdade entre metecos e escravos e cidadãos. Não tem nada disso, né? Não tem esse tipo de ativismo na participação política. Era para questões práticas das decisões políticas dos rumos da cidade, da polis, né? Então não tem nenhum ativismo humanista na participação, na atuação política dos cidadãos. Letra D, discurso formalista em espaços acadêmicos. Pelo contrário, não é o discurso formal em espaço acadêmico, né? Todo cidadão ateniense tem direito de voz e de voto. É claro que você, mais uma vez, vão ter as lideranças, aqueles que dominam melhor o auditório, a retórica, a oratória, mas todo mundo tem direito à voz. Todo cidadão tem direito à voz, lembrando que é uma cidadania muito limitada, né? Por isso que essa a gente exclui, descarta. Letra E, representação igualitária em instâncias parlamentares. A gente não está falando em igualdade de todo, social, econômica, política, né? Não está em incluir escravos, mesmo entre cidadãos atenienses, não é uma igualdade social, né? Vai ter o grande proprietário de terra, o pequeno proprietário de terra, o comerciante, o mais rico, o comerciante que não é tão rico. Não é uma representação igualitária que está em questão aqui, não é o igualitarismo que está em questão, mas é o direito de todo cidadão poder falar e poder participar das deliberações do Estado. Por isso que a letra B.
A atuação política dos cidadãos atenienses tinha como característica fundamental, letra B, participação direta, era a participação direta de voz e voto, em fóruns decisórios, nos espaços públicos onde eles podiam participar e decidir dos rumos da cidade. Por isso que é a letra B. Enem de 2014, são 2 textos, né? Tucídides, né, que é um historiador que escreve sobre a Guerra do Peloponeso, do século V a.C., e Aristóteles, filósofo grego, que eles falam sobre a participação política. Vamos lá. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Aquele que é alheio à atividade pública, a participar do espaço público, ele é um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é um empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Debater não é o problema, a divergência não é o problema, mas não estar preparado para tomar a decisão correta no espaço público é que faz com que que seja de fato um empecilho à ação. Texto de Aristóteles. Um cidadão integral pode ser definido nada menos pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Alguns desses direitos, todavia, são limitados quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidos 2 vezes pela mesma pessoa, ou somente podem ser depois de certos intervalos de tempo pré-fixados. Então, Aristóteles está falando sobre a importância de ser um cidadão integral, de participar dos debates públicos, das decisões políticas, mas que alguns cargos da administração de justiça, ou mesmo de magistratura, para exercer as funções públicas, ele não pode ser ilimitado, ele deve ser limitado por um tempo pré-determinado, justamente para que aquela pessoa, um grupo, não ocupe aquele espaço por muito tempo, né? Para que tenha um rodízio, um revezamento, para que ele não se torne uma figura autoritária. O exercício prático da democracia, como é, por exemplo, a limitação do exercício do cargo do executivo hoje em dia para a gente, né? Só por 2 mandatos, por exemplo, o presidente, né? Só o direito à reeleição. Isso foi um grande debate, né? A reeleição no Brasil em 1998, a lei que aprova isso, que aprova a reeleição, foi um amplo debate de muita polêmica no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas para você ver como é que é uma questão importante lá para a Grécia Antiga e também para o nosso mundo contemporâneo, né? As pessoas podem ou não exercer um cargo público por muito tempo. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pela participação política. A cidadania é a participação política. É muito fácil essa questão, né? Vamos para as alternativas erradas. A cidadania era definida pelo prestígio social? Não. Todo mundo que tinha o direito de ser cidadão, que era cidadão, podia participar da política. Então não tem nada a ver com prestígio social. Acúmulo de riqueza? Não, não são os mais ricos. Você tem o grande proprietário de terra, o pequeno proprietário de terra. Não é isso que define a cidadania. C, local de nascimento? Não. Quem é cidadão de Atenas, que mora naquela região, tanto da cidade, mesmo daquelas regiões secundárias, aqueles núcleos urbanos, daquelas povoações secundárias, ou localidades secundárias que eram exploradas por Atenas, ou mesmo do campo, né? Eles podiam participar da política, se eles fossem cidadãos. Não é o local de nascimento que define a cidadania. E mesmo quando a gente pensa em escravos, por exemplo, não é isso que vai definir a cidadania, mas ter o direito de participar politicamente. Letra E, grupo de parentesco. A cidadania não era definida pelo grupo de parentesco. Não é o laço de parentesco familiar que define quem é cidadão ou não, quem vai poder participar da administração da justiça ou exercer funções públicas. O que vai determinar isso é quem é cidadão ou não. Quem faz parte da comunidade cívica ou não. Beleza, galera? Espero que vocês fiquem bem. Como prometido, a gente fez a correção das questões. Até a próxima semana.